Então, o que nós vamos ver hoje, nesta aula, são a forma, né, a maneira de calcular o peso próprio dos elementos estruturais. Mais adiante, veremos também como se calcular o peso próprio de outros elementos construtivos, mas nessa primeira parte, os elementos estruturais. Tá bom? Então, nós já havíamos feito a definição desses elementos, lajes, vigas e pilares, tá? E agora a ideia é calcular qual o peso que esses elementos possuem. Afinal, depois, na sequência, você pode observar que o peso desses elementos faz com que a maior parte de toda a carga de uma estrutura, né, isso é uma das características da metodologia construtiva em concreto armado, né, que é um material relativamente pesado, e com isso, boa parte, né, eu diria até que mais da metade em muitos casos, né, se a gente for observar, por exemplo, em um projeto estrutural mesmo, e na hora que nós tiramos a planta de carga, ou seja, o que é a planta de carga? É a somatória de carga nos pilares, por exemplo, que vão descarregar as cargas nos elementos de fundação. A maior parte dessas cargas que são observadas nas plantas de cargas, em estrutura de concreto armado, são em função do peso próprio dos elementos estruturais, ou seja, o peso que a laje tem, o peso que a viga tem, o peso que os pilares têm, a própria fundação e assim por diante, as escadas e todos os elementos estruturais que compõem essa estrutura, né? Então, o que é o peso próprio? É o peso que aquele elemento possui, tá? Nesse caso, a gente não está considerando o que aquele elemento suporta, por exemplo, uma viga que suporta uma parede, nesse caso, o peso próprio, a gente está falando do peso próprio da viga, sem considerar a parede. No caso, o peso próprio de uma laje, está falando o peso de concreto da laje, sem considerar contrapiso, regularização, por exemplo, acabamento, revestimento, isso não é considerado no cálculo do peso próprio. Como está dizendo, peso próprio do elemento. Assim como nós temos o nosso próprio peso, os elementos também possuem o seu peso. Tá bom? O primeiro elemento que nós vamos calcular o peso próprio são as lajes, tá bom? Então, aqui nessa figura geométrica cinza, representando como se fosse uma laje, né? Se eu quero calcular o peso próprio desse elemento, ou melhor, dessa laje, né? Vamos imaginar que nós temos adjacente a essa laje, vigas que suportam, né? Os elementos aí que vão suportar essa laje. Então, vamos pensar aqui como se fossem vigas suportando essa laje. Se ela vai estar simplesmente apoiada, se ela vai estar engastada, isso a gente não está entrando no mérito agora, tá? Só para representar mesmo, só para deixar representadas as vigas aqui. Entretanto, o que nos interessa é o cálculo do peso próprio do elemento. Para calcular isso, vocês vão observar que a gente sempre vai considerar o quê? A composição do peso específico aqui, a massa específica do elemento que compõe a laje, no nosso caso, o concreto armado. Então, o peso específico do concreto armado, ele pode ser tomado como 25 kN por metro cúbico, tá? 25 quando a gente está falando em quilonewtons. Se eu estivesse falando, por exemplo, em quilogramas, seriam 2.500, tá? Por metro cúbico. Isso aqui está na norma, né? O que a norma 6118, que é de projeto de estrutura de concreto, diz? Que os concretos convencionais, concretos comuns, possuem aí, pode-se adotar, na ausência de ensaios, por exemplo, o peso específico de 24 kN por metro cúbico, concreto simples, concreto convencional simples, sem armadura. Com a adição da armadura, ou seja, concreto armado, nós temos aí uma taxa de 100 kg por metro cúbico, com isso, de 2.400 kg vai para 2.500 kg por metro cúbico, ou em quilonewtons, 25 kN por metro cúbico. Bom, então é uma média que, na ausência de ensaios, a norma permite a gente utilizar. Na prática, para cálculo do peso próprio, é o que a gente acaba adotando mesmo. Então, esse valor, no caso aqui do peso específico, eu já sei que isso aqui vai ser 25, e sempre vai ser 25. E a multiplicação disso vai ser em função da espessura do elemento estrutural.
Se eu tenho aqui uma laje, por exemplo, que já foi feito pré-dimensionamento, por exemplo, igual nós vimos em outra aula, a gente pode observar em outra aula, nós pudemos observar em outra aula que o peso, o pré-dimensionamento do elemento é realizado aí de forma a seguir algumas regras, né? Então, vamos supor que nesse caso aqui, o pré-dimensionamento dessa laje, nós chegamos numa espessura de 12 centímetros, tá? Aqui a gente está adotando simplesmente para utilizar o valor sem calcular o pré-dimensionamento, sem fazer o pré-dimensionamento agora, porque foi foco de outra aula, de outra explicação, né? Então, isso daqui eu vou utilizar 25 vezes 0,12, né? Lembrando que se eu estou falando de 25 km por metro cúbico, então a espessura também deve estar em metro, certo? Com isso, eu chego à conclusão de que 25 vezes 0,12, eu já consigo ter a noção de quanto pesa essa laje. Vou pesar aqui, ó, 3 kilonewtons, que é a unidade lá. A gente está, costumeiramente, nós adotamos em kilonewtons, né, até por questões didáticas, na verdade. Kilonewtons por metro quadrado agora, né? Vejamos, a unidade que nós utilizamos aqui agora se deu em metros quadrados. Observe que, nesta ocasião, ao se multiplicar a espessura da laje pelo peso específico do elemento, né, cortei lá metro cúbico com metro da espessura, sobrou metro quadrado. É exatamente isso. Afinal, a carga de uma laje, ela se dá, né, por área. É uma carga dividida por uma área. Então, cada metro quadrado dessa laje, com esta espessura aqui, tá, com esses 12 centímetros de espessura, então, uma laje de concreto maciço com 12 centímetros de espessura, por metro quadrado, vai pesar 3 kilonewtons, ok? Então, observe que sempre as cargas de lajes serão tidas como cargas por metro quadrado. Nós fizemos o pré-dimensionamento da laje, pega aquele pré-dimensionamento e multiplica por 25 para nós obtermos o peso próprio dessas lajes. Pensando agora com relação aos elementos do tipo vigas, que são elementos lineares, nós observaremos uma certa diferença agora. Perceba que o peso próprio, o cálculo do peso próprio, ele é semelhante, né? Porque eu dependo do peso específico, que a gente já sabe quanto que é, a espessura da viga, que é a largura dela, espessura, largura no caso, e a altura desse elemento. Também, já realizado, né, após realizar o pré-dimensionamento desse elemento, a gente consegue calcular quanto essa viga vai ter de peso. Não é tão igual a laje, né, é sequência, mas a gente vai ver que tem uma variaçãozinha aqui, uma diferença. Então, vejamos. Então, para uma viga, vamos pensar numa viga comum aí de 14 centímetros, quando a gente utiliza alvenaria de 14, geralmente as vigas possuem 14. Uma viga de 14 por 40, tá? Não é nenhuma viga exagerada. Okay? 40 centímetros de altura, 14 de espessura. Lembrando aqui, no caso, largura da viga, essa largura da viga também é muitas vezes chamado aí de DW, tá? Então, 25, peso específico não se altera, independentemente do elemento, afinal, o que a gente está calculando está tudo em concreto armado. Espessura da viga e altura da viga, no nosso caso também em metros, vai ficar 0,40, né, uns 40 centímetros da altura, multiplicado agora por 0,14, que é exatamente o BW ali, né? Ao se observar com relação às lajes, nós temos uma variação devido à unidade, tá? Então, vocês vão poder observar que a unidade se dará diferente, né? Olha só, uma vez que eu tenho a multiplicação do peso específico, não mais por apenas uma unidade, que era a altura, agora eu estou multiplicando o peso específico, né, o 25, tanto por uma dimensão que é a altura, como por outra dimensão que é a largura. Com isso,
peso próprio de um elemento do tipo linear, no caso viga, observem que é em função de uma carga a cada distância, ou, como nós podemos ver, metro linear. 1,4 kilonewtons por metro linear. Então, se eu quiser representar essa viga de um determinado comprimento, ela tem os apoios dela, tá? Nas extremidades aqui, vamos pensar numa viga biapoiada só para facilitar o nosso cálculo. E essa viga, ela possui, então, 5 metros aqui. Vamos pensar em 5 metros de viga. Então, com isso, com esses 5 metros de viga, se eu quiser calcular o peso próprio da viga inteira, nesse caso, eu preciso pegar o peso dela por metro linear vezes o comprimento dela total, ok? Então, nesse caso, a hora que eu pego esse valor e multiplico ele inteiro, eu tenho quanto essa viga vai pesar, ela como um todo, tá? Então, para 5 metros de viga, dessa viga de 14 por 40, lembrando que a gente está falando dessa seção aqui, né? Para essa seção, com esse comprimento, eu chego nesse peso total. Se eu não sei o comprimento total da viga, basta, então, a gente calcular o peso próprio, que é o que costumeiramente a gente faz, por metro linear, tá? Então, geralmente, no caso de vigas, geralmente a gente tem o quê? As cargas distribuídas, né? Então, na carga distribuída, essa carga distribuída linearmente aqui e constante é um exemplo de carga linearmente distribuída e constante, é o peso próprio da viga. Ou seja, aqui nesse caso eu teria, né, 1,4 kilonewtons por metro. Na hora de calcular as reações, o momento, a cortante, etc., eu usaria para peso próprio esse valor, tá? Então, é claro que se você somar a reação de apoio da esquerda, a reação de apoio da direita, nós vamos ter, então, aquele valor total, que são 7 quilonewtons. Se a gente for imaginar, pessoal, 5 metros de viga, carga só de peso próprio, que é linear, é constante, com isso a gente sabe que cada apoio receberia o quê? 3,5 quilonewtons, né? É só Q vezes L, né? A carga vezes o comprimento, dividido por 2. Seria 3,5 para cada apoio, certo? Por que nos interessa saber o peso próprio da viga inteira? Por exemplo, em vigas pré-moldadas. No caso de vigas pré-moldadas, eu posso querer saber o peso dela inteira para transporte da viga. Então, eu quero transportar essa viga do canteiro de fabricação para o canteiro de obras. Né? E aí, com isso, nesse transporte, ela acaba sendo levada por um caminhão, por exemplo, e eu preciso saber quanto essa viga pesa. Tá bom? Nesse caso aqui, se a gente for pensar em quilogramas, eu estou falando de uma viga de 700 quilos, né, vezes 100. Então, seria uma viga de um pouco menos aí do que uma tonelada, tá bom? Porém, para efeitos de cálculo, para calcular os esforços na viga, ou seja, cortante e momento, nós vamos usar esse cara aqui, ó, o valor por metro. Então, para vigas, na prática, se adotará a carga por metro. Enquanto para lajes, nós vimos, né, normalmente nós adotamos por metro quadrado, ou seja, por área. Seguindo, pessoal, com relação aos pilares agora, o cálculo do peso próprio desses elementos é similar ao que nós vimos em lajes e vigas, entretanto, tem uma componente a mais, que é o comprimento desse pilar, ou muitas vezes a gente chama de altura do pilar, né? Poderia ser isso também. Vamos imaginar, nesse exemplo, um pilar de seção 19 por 19, onde a gente sabe que 19 por 19 é a menor seção quadrada possível do pilar, por conta daquela questão de área mínima, né? Então, ele vai ter um lado e o outro 19 por 19, um pilar quadrado. E a altura desse pilar, se a gente for pensar, por exemplo, em pé direito, né, ou no caso aqui, né, de um andar a outro, eu olhei lá na arquitetura e observei que na arquitetura o desnível aqui, o pé direito total, esse pilar vai ter que vencer térreo de alguma determinada obra e o primeiro pavimento dessa mesma obra, né? Um PAV, primeiro pavimento aqui, e o térreo aqui embaixo. Vamos imaginar um pavimento comum,
2,80, 2,90, tá? Vamos pensar aqui em 2,80. Então, com isso, a gente consegue calcular, sabendo que o peso específico do concreto, do material que a gente está utilizando é de 25 kN por metro cúbico. Sabendo aqui, então, eu tenho o H, que é a altura do pilar, e a largura do pilar. Geralmente é bastante comum, como nós estamos vendo em planta, adotar esse nome aqui como largura e esse lado aqui como altura, tá? Isso independente, tá? Para a gente, numericamente aqui, não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é que eu vou colocar 0,19 e 0,19. Se um lado fosse um pilar 30 por 19 ou 19 por 30, no caso, tanto faz, eu poria 0,19 aqui, 0,30 lá, ou ao contrário, 0,30 e 0,19, isso independente. Bom, e o comprimento é de fato o que a gente tem aqui como sendo o pé direito, tá? Então, talvez a nomenclatura muda, né? Tem gente que chama essa distância de 2,80 como altura também, pode ser, não tem problema, mas enfim, como eu disse, numericamente para a gente isso não vai influenciar. O que vai ser importante para a gente é que adotamos aí 2,80. Vocês já podem observar que a unidade que vai ser tomada nesse caso, ela vai ser um pouco diferente de laje, um pouco diferente de viga, né? Justamente pelo fato de termos 3 dimensões agora sendo multiplicadas pelo peso específico do material. Arredondando para 2 casas decimais, esse valor aqui dá 2,53. Só que então, se eu tenho uma distância, que é a largura do pilar em metro, outra distância, que é a largura do pilar em metro, o comprimento, que também é em metro, nesse caso, eu tenho metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, né? Multiplicando pelo 25, que está na unidade quilonewtons por metro cúbico vai acabar cortando, né? Matematicamente, digamos, a carga, o peso próprio do pilar, ele se deu em uma carga pontual, tá? Então, com isso a gente tem exatamente a condição de observar que o peso próprio dos elementos, a partir de uma certa verificação do tipo do elemento, a gente vai ver que, dependendo desse tipo de elemento, ele vai ter uma característica diferente de peso próprio. No caso de lajes, uma carga por área. No caso de vigas, uma carga linear. E no caso de pilares, uma carga pontual. Então, como eu falei, se nós observarmos a característica de cada um dos elementos, no caso da laje, é um elemento que, no geral, tem 2 dimensões grandes e uma pequena, que é a espessura, tá? Vou colocar aqui na ordem mesmo, né? Laje. Com relação, por exemplo, agora, pensando em vigas, as vigas são elementos lineares, né? Então, representados aí por uma linha mesmo. E o pilar também é um elemento linear, só que a diferença dele é que ele está na vertical, enquanto a viga está na horizontal, o pilar está na vertical. Então, essas cargas, fazendo aqui em outra cor, no caso da laje, ela é uma carga distribuída em uma quantidade conhecida de área, que é 1 metro por 1 metro. Então, eu estou falando de carga nessa região aqui, desse 1 metro quadrado de laje. É claro que depois isso a gente pode extrapolar, pode e vai extrapolar para as demais áreas da laje, mas em 1 metro quadrado tem aquele valor calculado, né? X quilonewtons por metro quadrado, por exemplo. No caso das vigas, vai ser aquela carga, né? Claro que aqui a gente está considerando linear, né, e constante. Nesse caso, eu tenho aquela determinada carga para uma faixa de 1 metro, tá? Então, uma carga linear, uma faixa aqui de 1 metro de largura, né? Aqui a gente também estava falando de metro. Então, a carga da viga, o peso próprio da viga, vai se dar x quilonewtons por metro. E no caso dos pilares, a carga ela é pontual, ou seja, não é distribuída por área, não é distribuída linearmente nem nada. É uma carga, de fato, pontual, ela vai descer pelo pilar. Bom, a gente poderia até representar
essa setinha da carga aqui embaixo, tá? Por quê? Porque aquela carga, ela só vai se dar nesse ponto aqui embaixo. Lembra que no exemplo anterior nós multiplicamos por 2,8, que seria o comprimento dela total? Então, a gente, para cálculo, considera uma carga constante, mas sabe-se que ela vai variando ao longo do pilar, porque conforme o pilar vai descendo, vai acumulando peso próprio, tá? Mas aí é só questão representativa, para efeitos de cálculo, a gente considera a carga no lance, ou seja, de um ponto ao outro do pilar, nesse lance, consideramos constante. Então, para cada elemento, nós temos uma composição de cargas que vão atuar nesse elemento, e no caso do peso próprio, dessa forma. Quilonewton por metro quadrado para laje, quilonewton por metro para viga, e só quilonewton no caso de pilar, por ser carga pontual.